Vamos lá, vamos corrigir a parte de português do CAP 2024, né, para a seleção 2025. Eu sou da área de matemática, mas vamos tentar dar uma conversada sobre o que costuma cair em português, né? Vocês vão ver que veio que dar uma repetida. Já fiz a parte de 2023 para ingresso 2024 e algumas coisas vocês vão ver que vai ser um pouco repetido. Tem toda a parte de matemática, que é mais a minha área, e eu respondo questão a questão de uma forma mais detalhada. Em fins e afins, texto gigante, como a gente já se acostumou a ver, né? Eu recomendo que vocês parem, dê uma lida, que eu não vou ficar lendo aqui junto. Vou deixar aqui um tempinho, você pausa o vídeo, dá uma lida, para a gente entender sobre o que ele significa. Sempre é interessante que vocês tentem fazer os exercícios primeiro, e depois eu venho corrigindo para saber se a ideia está batendo. Texto 1 vai até aqui, né, o adaptado do professor Felipe Aquino. Texto 2, 666, número bem sugestivo, né, na prova. A vida é uns deveres que nós trouxemos fazer em casa, tá. Esse aqui é o texto 2, então de novo eu tenho mais de um texto, vou precisar saber a ideia central deles, vou precisar identificar dentro do próprio texto o que ele quis dizer com esse texto, vou ter que relacionar o tempo, aqui ele está falando de tempo, né? Então eu vou ter que relacionar esses dois textos, qual é a relação deles, o que esses dois textos estão se complementando, estão sendo opostos um ao outro, vou precisar identificar isso. O texto 1 fala sobre aproveitar o tempo. O trecho que melhor representa o ponto de vista, a ideia central defendida pelo autor, levando em conta o contexto da obra é: usamos tanto a palavra urgente que ela perdeu sua força. Não, ele não faz um texto desse tamanho para descrever a palavra urgente. Ele está falando sobre aproveitar o tempo. O que a gente deveria fazer nesse período. E urgente não era esquecer de viver a vida letra B perfeita. Essa é a ideia central do texto. Ele vai falar que nós temos as nossas tarefas e atribuições, mas nós não podemos esquecer de viver propriamente dito. Essa é a ideia central do que ele diz no texto. Alguns pensam que tempo é dinheiro, essa não é a ideia. Ele vai argumentar, esse é um dos argumentos que ele usa para explicar o seu ponto de vista, mas essa não é a ideia central do texto. É o tempo das horas marcadas, das agendas lotadas, dos compromissos importantes. E, de novo, isso aqui é um dos argumentos que ele utiliza, mas não é a ideia central que ele está querendo transmitir. O presente está cheio de passado, repleto de futuro, também não. É uma das frases que ele vai dizer para o argumento que ele quer utilizar, mas não é a ideia central desse texto. Olha aqui o que aconteceu de novo. No trecho, para perceber o valor de um mês, pergunte para uma mãe que teve seu bebê prematuramente. Então ele está falando sobre o poder do tempo. Quando a gente fala um mês não é nada, um segundo não é nada, aí ele dá uma exemplificação. Um segundo não é nada? Então pergunta para uma formiga, né? Não lembro exatamente o exemplo que ele deu. Então aqui ele vai te dizer bebê prematuramente, e eu quero substituir a palavra prematuramente por uma palavra que não altere o sentido do que o texto quis dizer. A alternativa que melhor substitui o termo, ou seja, substitui sem alterar o sentido, essa questão a gente viu na prova passada, de entender sinônimos, de conseguir, né, trocar essas palavras de uma forma agradável e que não mude o sentido que eu queria ter. Todo mundo sabe que um bebê prematuro é um bebê que nasceu antes dos 9 meses. Nasceu de 7 meses, 8 meses, né? Não tenho conhecimento ginecológico, mas enfim, é um bebê que nasceu antes da data, antes do tempo, nossa querida letra A. Prematuramente não quer dizer depois do tempo, nem no colo, por meio de cirurgia, são outras palavras, são outros rolês que a gente tem que utilizar. Questão 3. Os textos que se produzem no cotidiano têm sempre uma intencionalidade. Levando em conta as ideias apresentadas, o texto 2 tem a principal função de. Então agora, texto 1 não tem relação com essa questão aqui específica. Ele quer saber qual é a ideia central do texto 2. Então a ideia central já caiu 2 vezes nessa prova aqui, e a gente está na questão número 3 ainda. Analisar o tempo ao longo do histórico como um parceiro do eu lírico. Não é isso que ele quis dizer. Descrever situações diversas envolvendo o tempo e sua incapacidade de transformação. Ele até vai falar um pouquinho sobre as nossas situações, né, e sobre o tempo,
Mas isso não é a ideia central dele, ficar detalhando as atividades que a gente faz com o nosso tempo. Refletir sobre a questão do eu lírico e do tempo no percurso histórico. No percurso histórico, será que era isso mesmo a ideia central do texto? Na verdade não, né? Levar à reflexão do que é necessário viver bem as horas de cada tempo disponível, né? Bem clichêzão essa alternativa aqui. Então é uma prova que vai tentar te ensinar ali na hora de fazer a prova. Marca aquilo que o cara que fez a prova quer que você marque, porque você vai entrar numa das melhores escolas do Brasil 100% grátis. Explicar os pormenores envolvendo tempo, não. É um texto pequeno, explicar pormenores não tem nem relação. Sobre o texto 1, pode-se dizer que há uma frase que expressa um aspecto positivo em relação ao tempo. Então eu quero saber, ele vai dar um monte de criticada, mas uma das frases ele vai dizer algo positivo. E aonde que está esse algo positivo? É o tempo de horas marcadas das agendas lotadas. Isso aqui é uma crítica das pessoas que não têm tempo para fazer nada. A vida não nos dá muitas chances. Aqui soa meio bad, né? Querendo dizer assim, amanhã você pode morrer, né? E a vida não vai te dar uma chance, uma segunda chance. O bom aproveitamento do dia de hoje é a melhor preparação para o dia de amanhã. Isso soa até como algo positivo, cara. Isso soa algo até como você botar o seu status aí no Instagram. O bom aproveitamento do dia de hoje é a melhor preparação para o dia de amanhã. É um momento que estressa, envelhece, desgasta e irrita. Não tem como isso aqui ser algo bom, né? Como que é bom algo que estressa, envelhece, desgasta e irrita? Descartei também. É tempo de receber e acumular. Tempo de usura. Isso aqui pode até ficar na dúvida, mas é uma crítica que ele está fazendo, que é o tempo de receber, acumular, ganhar dinheiro. Tempo é dinheiro. Não, ele não está dizendo isso aqui como algo bom. É tempo da bonança e tudo mais. Não é isso que ele está se referindo. Texto 3 não é um texto, né? É uma tirinha desse maluco que eu esqueci o nome. Hoje as pessoas não têm tempo para pensar, filho. Que pena. Porque se pensasse, teriam tempo. Nossa, menino até tá certo. Menino é filosofia na prova do CAP. A tira é composta por 3 quadros. No primeiro quadro, a palavra tem, grafada com acento circunflexo. Tem, com acento circunflexo. A alternativa que apresenta um verbo acentuado pela mesma razão. Acentuação é algo importante. Não vejo caindo sempre, mas é algo importante da gente estudar. Por que uma palavra tem acento circunflexo? Por que ela tem acento agudo? Por que ela tem tio? A origem desses acentos e por que eu estou colocando esses acentos é algo importante. Hoje as pessoas não têm tempo para pensar. Esse acento circunflexo está sendo colocado porque a palavra está no plural. As pessoas não têm tempo, pessoas não têm tempo para pensar. Se ele estivesse se referindo à pessoa não tem tempo, se tivesse no singular, ele escreveria tem, sem acento. Meu Deus, minha letra já é bonita, imagina aqui no computador. Sem acento, singular, com um acento no plural. Então vamos buscar qual é a letra que me interessa. Ela, pro singular, já não me interessa. A criança não tem... Não. Criança. Homens e mulheres leem bem, tá? Eles creem em Deus e as crianças veem de longe, né? As duas primeiras eu descartei porque se tratava de singular. Então essa agora a gente tem que ficar. O que está acontecendo? As pessoas leem. Ler não vai ter a mesma relação com tem, né? Esse acento não está aqui por causa do plural, né? Então beleza. Eles creem em Deus, de novo. Esse acento não está aqui por causa do plural, ele está aqui por outro motivo. As crianças vêm de longe. Se eu estivesse me referindo às crianças, a criança vem de longe, esse vem não receberia acento. Então tá aqui. A minha letra certa. Esses aqui levam até acento, estão no plural, mas esse acento não está aqui por conta do plural. Então não é a mesma coisa. A tira expressa uma realidade social importante em nossos dias e apresenta uma ironia. Quando? Convida a uma reflexão sobre o fato de não ter tempo para pensar. Perfeito, já até foi.
A moça diz: as pessoas não têm tempo para pensar. E o menino diz: tá, se elas pensassem, elas teriam tempo. É uma ironia com relação a essa reflexão. Defende que as pessoas não pensem no tempo, debocha da mãe e do tempo, tudo isso aqui está errado. Né? Pode ler as alternativas e ver que vai estar errado. Texto 13 na verdade é uma imagem, texto 4 na verdade é uma imagem, muito dá esquisito, uns relógios derretidos, e a gente ainda tem que tirar uma conclusão sobre isso. No quadro, o pintor espanhol Salvador Dalí apresenta vários relógios em destaque. Os relógios que se derretem representam um tempo que passa de forma diferente, ao contrário dos relógios normais que marcam com precisão as passagens dos tempos dos segundos. Adaptado, né, de acordo com a afirmação, ainda tem que tirar uma conclusão sobre isso. Um monte de relógio derretido. Esse cara é o super autor. Se eu desenho isso daqui, eu sou esculachado, mas ele é o autorzão, meu Deus do céu. Os relógios apresentados, eles representam a imobilidade do tempo? Não, o tempo continua passando. Eles marcam o tempo, mas é como se o tempo estivesse se esvaindo muito rápido. Ele representa um relógio derretido. Então ele não está falando de imobilidade, né? Ele está falando de outra coisa, do tempo que passa muito rápido, que a gente faz muita coisa. Os mesmo os relógios da pintura são afetados pela passagem do tempo, né? A gente vê que esse relógio derretido, esquisito, nem os relógios da pintura vão sobreviver de fato a essa passagem desse tempo, a essa crítica que ele está fazendo. O tempo e os relógios apresentados têm o mesmo poder de resistência? Não, né? Não, porque o relógio está derretido, então não é bem uma resistência. Os relógios em questão duram dura menos, não dura muito mais, dura muito menos. Os relógios apresentados não são afetados, não. Eles são afetados, tanto que eles estão derretidos, todo esquisito. Então, de fato, eles são afetados. Nossa querida letra B. A obra de Salvador Dalí, A Persistência da Memória, sugere uma relação entre. E aí, vamos lá. Essa daqui, na hora que eu fiz primeira, eu errei. Vamos lá. Ele está fazendo uma relação entre tempo e memória. Ele não está falando de tempo e pressa. Ele não está falando sobre memória e lembrança. Porque eu já percebi que tem a ver com o tempo. Tempo e vento, não tem nenhuma relação. O que vento está fazendo aqui? Memória e resistência também não. Então, essa daqui é a nossa querida letra A. Tempo e memória. Como que esse tempo está passando rápido, isso está afetando a nossa memória. Resposta ao tempo, mais um texto falando de tempo. Pausa o vídeo aí, dá uma lida nele. Mais uma explicação, mais uma crítica, dentro da mesma temática. Né? No primeiro texto, na prova do ano passado, estava falando de mulheres, cor de rosa. Esse texto aqui já está falando, essa prova gostou muito de falar de tempo. Inclusive, tempo foi tema da redação. Mas o assunto para outro rolê, de repente, quem sabe outro vídeo. Nos fragmentos, respondo que ele aprisiona, eu liberto. Que ele adormece as paixões, eu desperto. É uma relação estabelecida entre os versos. Né? Ele quer saber qual é essa relação entre os versos. De novo, a gente já viu isso daqui na prova passada. Estamos vendo agora de novo. Então as relações, adição, explicação, ironia, oposição, finalidade. Isso é algo que você deva estudar separadamente com um professor de português, separadamente depois, o que é cada um deles, exemplo de cada um deles, como que a gente identifica cada um deles. É um tema bem importante que recorrentemente cai. Quando a gente está vendo, eu respondo que ele aprisiona, eu liberto, não é uma relação de adição. Ele não está adicionando nada. Ele está, na verdade, explicando alguma coisa? Também não. É uma ironia? Não, é um fato. Ele está dizendo que o tempo aprisiona e eu liberto. Ele não está ironizando nada. Ele não está, de fato, fazendo nenhuma brincadeira, nem nenhuma piada. Isso é uma opinião sincera dele. Oposição. É uma oposição. O tempo aprisiona, eu liberto. Ele adormece as paixões, eu desperto. Então tem uma relação de oposição entre uma frase e outra aí. Finalidade também não. O conflito existente na letra da música tem duas personagens principais fundamentados pelo. Se você ler o texto, quais são os personagens que estão, que esse texto está relacionando?
é o eu lírico. De novo, a palavra eu lírico. É importante a gente saber o que é o eu lírico. Se você não sabe, pesquisa no Google aí agora. Ou vê uma videoaula falando sobre o que é o eu lírico de uma forma mais precisa. Eu decoro que o eu lírico é a pessoa que está escrevendo o texto. É o personagem daquele texto que está por trás daquelas letras. Eu lírico e o tempo, perfeito. É o tempo que aprisiona, é o eu lírico que liberta. Então, os dois personagens principais, o eu lírico, a pessoa que está escrevendo o texto, que está vivendo aquela vida, e o tempo 10, querida letra A. Em relação à relação discursiva presente no verso, no fundo é uma eterna criança, é um exemplo de figuração de linguagem conhecida como. E aí, essas figurações de linguagem é algo que a gente precisa entender muito bem. Vai ver cada uma delas detalhadamente, comparação, ironia, o que é uma antítese, né? Que o meu objetivo aqui agora não é dar uma aula em si. A relação discursiva presente no fundo é uma eterna criança. É um exemplo de figura de linguagem conhecida como comparação. Ele não está comparando ninguém com ninguém, então não pode ser. Não é uma ironia, ele de fato está falando isso. Para ele, o tempo de fato, no fundo, é uma eterna criança. Antítese, uma coisa não está opondo, não estou fazendo oposição direta a outra. Antítese. E aí, a definição chata que o português gosta de ser, a diferença entre hipérbole e metáfora. Nesse caso aqui é uma metáfora, tá? É um exagero, ele está falando um exagero, mas não chega a ser uma hipérbole, porque de fato ele está fazendo uma relação com algo que existe, né? Então a gente tem que perceber a diferença entre metáfora e hipérbole. Se eu estiver fazendo alguma besteira, serei corrigido nos comentários, pode ter certeza disso. Mas nesse caso aqui é uma metáfora. E eu nunca me lembro quem é quem, marquei errado, mas agora estou falando para vocês o papo reto. Aqui é uma metáfora. A inevitável passagem de tempo pode ser comprovada nos versos. Então, ele vai me dizer que tem um verso que deixa claro para mim que o tempo passa. O tempo passa, eu posso ter certeza. Porque sabe passar, pois não sabe ficar. O tempo sabe passar, o tempo não sabe ficar. Perfeito. Então isso prova com certeza que os tempos passam, o tempo passa de forma inevitável. Ele não sabe ficar. Batidas na porta é o tempo. Isso não me dá uma inevitável, não é inevitável, né? Quase falei uma besteira. Respondo que ele aprisiona e eu liberto. Não tem nem nada a ver com o fato do tempo ser inevitável de se passar. O tempo se corrói com inveja de mim, também não. Me vigia querendo aprender. O tempo me vigia, então por isso ele passa. Não tem relação nada uma coisa com a outra. Desculpa. Mais um texto grande, né, de física. E é aqui até bom se no futuro você for fazer alguma prova de física, né? No futuro é até bom a gente aprender isso, o que ele está querendo dizer aqui, né? A rotação da Terra, dá uma lidinha na rotação da Terra. Tem mais aqui, mais aqui. Questão 13. A desaceleração do núcleo no interior da Terra poderia afetar a rotação do planeta, que prolongaria a duração dos dias. Essa é uma frase que está, né, predominantemente. O que está acontecendo nessa frase? O que eu posso tirar dessa frase? Que ela é uma comparação. Não estou comparando nada com nada, né? A desaceleração da Terra vai afetar a rotação e vai prolongar o tempo dos nossos dias. Então não existe nenhuma comparação aqui sendo feita. Então a letra A já não é. Causa e consequência. Sim, a desaceleração do núcleo pode levar a consequência de termos dias maiores. Então causa e consequência. Finalidade. Não. Causa e modo, modo e consequência. Então é importante a gente entender também a diferença entre modo e causa e o que é uma finalidade, né? Pode dar uma lidinha aí depois, me ajuda, para a gente entender essas relações, porque é algo que também costuma cair com força. Todo texto possui partes principais e secundárias. A reportagem, texto 5, apresenta como ideia principal. Essa questão foi anulada,
Não sei o motivo, enfim. Porque na verdade ele tá falando, entendi. O texto 6 é a reportagem. E aqui ele vai se referir, ó, como texto 5. Então, ele se referiu ao texto errado. Logo, essa questão aqui ela foi anulada. Mas vamos corrigir isso aqui só pra gente fazer, só pra gente dar uma brincada. O que ele tá querendo me dizer nesse texto, né? Qual é a ideia principal? De novo, a ideia principal. Vamos estudar. Foi anulada, mas vamos brincar. A mudança observada na pesquisa pode estar relacionada a fenômenos misteriosos. Não é essa a ideia principal, né? A desaceleração do núcleo poderia afetar a rotação do planeta que prova isso. Perfeito. Letra B. Então, antes de ser anulada, essa questão era a letra B, que a ideia principal da reportagem era falar sobre a desaceleração do núcleo e como que isso aumentaria o tempo do dia. O dia não teria 24 horas, teria 24 horas e 1 milésimo de segundo. É mais ou menos isso que ele quis dizer. A pesquisa analisou eventos sísmicos, de fato ela fez esses eventos sísmicos, ela fez essa pesquisa, mas não é a ideia central, não é a ideia principal. A pesquisa se concentrou em identificar e analisar, não é a ideia principal também, o campo gravitacional da Terra causado por movimentos núcleos externos da Terra, não no interno. Tá, isso é um fato também, mas não é a ideia central do texto. A ideia central do texto é outra ideia que a gente já até marcou. Né? Isso aí ele vai explicar para poder contextualizar e querer explicar o que ele está demonstrando dentro da reportagem, mas não é a ideia central. Então, uma dica que eu dou: sabermos identificar qual é a ideia central e quais são as ideias secundárias do texto. É algo muito importante. Questão 15 no fragmento. Quando vi pela primeira vez os sismogramas que sugeriam essa mudança, fiquei perplexo, disse John Vidale, professor da Universidade do Sul da Califórnia, em matéria publicada no site da USC. A parte destacada ocorre pela mesma justificativa que é dada em. Então, um certo professor, e ele destacou essa parte de que ele é professor da universidade. Então, ele se referiu a esse professor da universidade como sendo esse John Vidale. Esse entre vírgulas está explicando quem é John Vidale. Na hora que a gente lê esse texto, falar, tá, mas quem é esse John? O que ele faz? Qual é o cargo dele? Então, esse destacado, entre vírgulas, está se referindo ao John para explicar uma coisa que ele estava falando antes. Então, qual é? Vamos lá, vamos pesquisar. Monteiro Lobato é o nome de uma pessoa. Já não me ajudou, né? E na próxima questão a gente tem, na bolsa, levava o que precisava. Então, ele detalhou o que estava precisando na bolsa. Não é exatamente o que a gente estava buscando. A gente está buscando uma explicação de alguma coisa. Saúde, educação e acesso à cultura. Tudo isso não está explicando nada. Ele está se referindo ao que estava falando antes. Gertrudes é uma pessoa, o mesmo caso de Monteiro Lobato. A matemática. Estudo dos números é uma disciplina fundamental, verdadeiramente. Eu marcaria só pela essa verdade que está sendo escrita aqui. Por que essa daqui é a questão que eu quero? Porque está entre vírgulas, percebeu? E esse entre vírgulas está se referindo ao que estava vindo antes. Exatamente como está aqui escrito aqui em cima. John Vidale, entre vírgulas, está explicando o que estava escrito antes. Logo, é esse termo, esses dois, eles estão relacionados à mesma coisa. Segundo texto, a diminuição da velocidade do núcleo da Terra resultaria em dias mais longos, já até cheguei no resultado. E mais de uma alternativa pedindo a mesma coisa. Mais de uma questão falando sobre a mesma coisa. É bem facinho, bem tranquilinho, bem de boa. Por isso que eu, professor de matemática, consegui fazer e tirei uma boa nota. Só por isso estou gravando o vídeo. Não está se referindo a fenômenos meteorológicos, dias mais curtos. Não é isso que a ideia do texto exprimiu. Velocidade e rotação constante. Ele até vai falar sobre isso, mas não tem relação com a diminuição da velocidade de rotação. Ele tinha uma velocidade de rotação constante, que ela está diminuindo, mas não é a teoria do planeta organizado, né? Beleza. Simples rotação também não está se referindo a isso. 16, queridamente. Letra A. Nossa questão de número 17 e 18 foram anuladas, porque esse daqui é o texto 7
e na hora de perguntar ele se referiu ao texto 6, que é outro texto, que não está falando sobre isso. Mas vamos fingir que aqui está escrito 7, vamos brincar, que é só para a gente praticar. Sobre os verbos na frase 7, do texto 7, é correto afirmar que entender os tempos verbais é importante, mesmo que a gente não saiba pretérito do futuro subjuntivo, é importante a gente entender o que é passado, o que é presente, o que é futuro, o que é indicativo, o que é de modo. Esses aí é um estudo interessante que você tem que ter lá com o seu professor querido de português. Aprendeu, sofreu e entendeu fazem parte do presente. Não. Texto 7. Aprendeu, sofreu, entendeu e precisa estão no passado. Precisa está no presente. Precisa não está no passado. Tá? Então essa daqui também não. Muda e fazem parte do futuro. Não. Aprendeu e sofreu estão no passado e muda está no presente. Perfeito. Letra E. Entendeu está no futuro. Já sabemos que entendeu está no passado. Foi anulada, mas antes de ser anulada era a minha querida letra D. Em relação ao texto 7, vamos brincar. A frase que melhor representa o tema é: uma pessoa que muda porque aprendeu. Uma pessoa muda porque sofreu o suficiente. Uma pessoa muda porque entendeu o contexto. Uma pessoa muda porque amadureceu e não por fraqueza. Essa é a ideia central do texto. O texto está querendo dizer que a pessoa, ela sofreu, ela aprendeu, ela conversou, ela foi ali, né, trabalhando essa ideia e ela mudou. Não porque ela é fraca, não porque ela, sabe, trabalhou por conveniência nem nada do tipo. Essa questão também foi anulada, mas antes de ser anulada, ela era questão letra D. É importante a gente praticar mesmo que tenha sido anulada, porque é uma questão boa, que costuma cair. Mais um texto. Na verdade agora é uma música. E ele vai me perguntar. Isso daqui também é importante a gente entender quais são. Por que eu defino uma linguagem como sendo coloquial, como sendo técnica, como sendo formal, como que a gente identifica isso. Então, dá uma estudadinha nessa parte aqui, ó, para entender como é que funciona isso daqui. Cada um deles, estuda cada um deles. Quando a gente analisa essa música aqui, a gente vê o uso de palavras como, por exemplo, mano velho, vai, tempo amigo, seja legal, conte comigo pela madrugada, é típico de um texto coloquial. Mano velho, você não fala de forma técnica, você não vê num manual, você não fala de forma histórica, mano velho, nem formal. Mano velho é típico de uma linguagem coloquial, de uma linguagem mais simples, mais usada no dia a dia. Não é uma linguagem utilizada em informalidade, regionalidade. Pode até ser uma regionalidade se estiver lá em São Paulo, não sei aonde que fala isso, mas é típico de uma linguagem coloquial. Quando ele fala, por exemplo, pra, ou não é para, né? É típico de uma linguagem coloquial. Por último, última questão antes de ir para matemática, eu já tenho corrigido, já tenho os vídeos aí questão por questão de matemática, mais detalhadamente, que eu faço no quadro, né? Enfim. Todo o texto é direcionado a um interlocutor, um ouvinte. Na música, ela é direcionada para quem? Então, a gente tem que ler o texto e entender para quem que eu estou direcionando essa música. A um amigo de infância? Não tenho nenhum indicativo disso. Uma pessoa mais velha também não. Ao tempo que passa. A um irmão mais velho também não. A um carro sedã. Né? Nada a ver. Ele está falando aqui, ó. Tempo, mano velho. Falta um tanto tempo, eu sei. Para você correr macio. Você, ele está se referindo a quem? Ao tempo. Ele está conversando. É como se ele estivesse falando com o tempo. Ele está falando tempo, falta um tempo para você correr macio. Então ele está se referindo ao tempo. Perfeito, chegamos até o final, respondemos todas as questões, dei os visus do que a gente precisa estudar, do que a gente precisa saber para a parte de português.